Olá, meus amigos leitores. Nós estamos lendo a série, né, da Isabela Freitas. Todos os livros dela, nós já lemos o primeiro, tem um vídeo no canal, e hoje, né, o segundo, falei para você que eu estava aqui, e cá estou. Impressionantemente, o primeiro livro dela teve mais de 300 mil exemplares vendidos em todo o Brasil. Um esplendoroso sucesso, não é para menos, uma história bem engraçada, bem divertida, bem descontraída. Claro, sim, um livro de adolescente, e daí? Qual o problema? Também sou adolescente. Ou se você acha que eu não sou, eu já fui um dia. Me diverto muito lendo essas historinhas, estou lendo aqui por causa da minha filha. Eu tenho duas mocinhas adolescentes e elas estão lendo esse tipo de conteúdo e eu tenho que saber o que elas estão lendo. É exatamente por isso que eu falo para vocês aqui nos livros, por que você tem que ler esses livros. Esse, no caso, além de ser uma história de vida, uma mini biografia ali em forma de diário, e aqui nesse livro ela assume o que eu falei no primeiro, exatamente isso que o livro é, mas aqui ela está trazendo justamente essa experiência de vida que provavelmente algum adolescente também vai viver coisas parecidas, assim como eu vivi boa parte da história dela. Então vamos lá, esse aqui foi lançado em 2015 pela editora Intrínseca também, 270 páginas, a minha edição é de 2015, tem 11 capítulos. Um pouquinho a menos do que o livro anterior, mas ainda tem mais páginas. Ela fala muito sobre o blog dela, tem 110 milhões de visualizações por dia, nossa, o blog dela tá bombando. E engraçado que aqui no livro, em cada capítulo, quando ela começa, ela mostra um pouquinho do blog, ela coloca a postagem que ela fez na época, a data, e os comentários que foram pertinentes à história que ela tá contando aqui justamente nesse segundo livro. É bem legal essa parte. Ela inicia o livro com aquelas velhas 20 regras, no caso aqui para não se iludir, nós já vamos explicar o que ela quis dizer com isso. E eu não vou citar para vocês no short essas 20 regras, assim como eu fiz no primeiro livro. Eu vou citar as frases no short do conteúdo do livro, justamente para que você possa aprender com esse resumo. Essas 20 frases é como se fossem as conclusões que ela tirou na vida dela, as experiências que ela teve, então ela está concluindo ali nessas 20 frases, nesses 20 raciocínios, nesses 20 pensamentos. Bem legal, gostei bastante dessa ideia dela. Inclusive vou adotar. Brincadeira. Eu não sou escritor, sou leitor. Aqui no prólogo ela vai começar trancada no banheiro, passando vergonha, e a gente fica assim, ué, o que aconteceu? Engraçado que assim como as pessoas que leem o blog dela, nós ficamos curiosos com o que ela está fazendo. E a vida é assim, as pessoas assistem Big Brother porque Big Brother é o que vende, é o que todo mundo quer assistir, por isso que vende mais. Os livros dela vendeu bastante porque todo mundo ficou curioso com as histórias que aconteceram na vida dela. E o que acontece é o que a gente quer saber. E ela está trancada no banheiro com vergonha, a gente já olha por quê? Já estou querendo saber também. E eu nem sou curioso, mas eu estou lendo o livro, eu quero saber por que ela está lá. No capítulo 1, ela começa, ela tá ali na praia, bem de vida, e Pedro dá um beijo nela. O quê? O Pedro? Como assim? Quem lembra do livro 1, o Pedro é o melhor amigo dela, mas o Pedro beija ela, de repente ela acorda. Muito engraçado. O Pedro jogou um balde de água fria nela na praia. Ela tá na praia, simplesmente na praia do Sauípe, em Salvador, Bahia. Um abraço para você que é aí de Salvador, linda cidade. E ela tava sonhando, beijando Pedro. Olha que sonho é esse, menino? Ela tá na praia com Pedro, Amanda e a sua prima Nathalie. A prima Nathalie é uma menina de 19 anos e elas têm uma grande rixa ali, uma grande briga. Primeiro porque a Nathalie é meio piriguete, fica usando as maquiagens dela, tava flertando com o Bernardo, o irmão dela, que joga basquete, se você lembra do livro 1, e agora ela tá meio que flertando com o Pedro, então ela fica super ciumada com ela. Não gosta, não quer, mas na verdade ela não gosta porque ela é amiga da Marina. Quem lembra do livro 1? O ex-namorado dela, o Gustavo, elas terminaram no livro 1, por isso que ela fala aqui sobre não se apega, porque ela terminou com um relacionamento com ele. E a Marina agora tá namorando com ela, que Marina era amiga dela. Olha que sem vergonha. E aí ela desfez a amizade e o namoro também. E Nathalie é amiga da Marina, então ela não quer saber de Nathalie justamente por causa dessa menina. E aí ela fica meio chateada com isso. E Isabela aqui tá com 23 anos. Lembra que no livro anterior a gente comemorou o aniversário de 22 anos dela, que ela tá com 23. Então ela tá se pegando com a menina de 19. Mostrando que maturidade são experiências que a gente passa na vida e às vezes a gente desce do salto justamente para resolver nossos problemas. Sem problema, te apoio. No capítulo 2, vai explicar que ela tá no show do One Republic. Desculpa, passei da idade, não conheço a banda, mas aqui ela descreve como uma banda bem famosa e bem interessante, a banda internacional que está tocando ali nesse Salvador onde eles estão, e ela está uma pessoa um pouco mais otimista, um pouco mais feliz, um pouco mais madura na vida dela, justamente por causa desse blog, por causa das experiências que ela passou no primeiro livro. Ela, inclusive, por causa dessa música, desse One Republic, que fala sobre uma garota de preto e branco, que ela dá nome ao blog dela, Garota Preto e Branco. Bem legal, né? Da onde ela tirou essa ideia. Então os quatro ali no meio do show, no meio da bagunça, eles se dispersam, eles meio que se separam, e ela acaba ficando sozinha com o Pedro. Eles cantam, eles se divertem, eles pulam, eles gritam, e Pedro simplesmente chega no ouvido dela para contar alguma coisa para ela que ela não consegue ouvir, ela não consegue entender. É engraçado que o livro inteirinho dá esses sinais do relacionamento dela com Pedro. A gente já chipava no primeiro livro. A minha irmã leu todos os livros e eu falei para ela assim, não me conta, eu quero saber como é que foi esse relacionamento deles. Mas ele simplesmente dá todos os sinais e ela não percebe. Nossa, a Isabela e eu somos iguais. Eu nunca percebi isso, a pessoa não chegar e falar direto, eu nunca tava. Eu sou fraco com isso. Ainda bem que eu casei jovem e não passei por tantos problemas quanto ela passou aqui. Mas de fato, se a pessoa não chegava, já era. Então,
Ele fala com ela no ouvido, ela não consegue ouvir, no meio da multidão ele começa a ter uma briga no finalzinho do show e eles acabam se separando. Nessa separação, ele tenta falar com ela não consegue falar com ele, ela encontra a amiga dela, Amanda, na praia, e ela tá destruindo de chorar porque o namorado dela terminou justamente pelo telefone. Hoje a gente termina pelo WhatsApp, né? Não, mentira, a gente não faz isso não. E ela justamente está muito destruída e tem um rapaz com ela, bonito, alto, garboso, dos olhos claros, loiro, ela já fica apaixonada. Não, minha amiga! É engraçado como ela reage dessa forma. Nossa, mas ela é bonita. Não, minha amiga aqui tá sofrendo. É muito engraçado. Enquanto ela tenta acudir a amiga, esse rapaz, o Gabriel, tá achando que ela é doida, mas eles têm ali meio que uma química e ele acaba beijando ela. Aí ela fala, não, eu vim salvar minha amiga e fiquei com o cara. Bom, enfim, é a juventude. No capítulo 3, a Nathalie, ela chama, o nome dela é Nathalie, mas ela chama de Nath, chama de P, porque aqui mescla um pouco da conversa com ela, um pouco do blogzinho. Então a Nathalie, ela flerta com o Pedro e ela fica morrendo de ciúmes. Então elas acabam caindo na porrada, literalmente, de puxar o cabelo do outro. Ou seja, a Isabela baixou o nível para brigar com a menina por causa do Pedro. É engraçado quando o Pedro fica sabendo disso. Brigando por mim? Ele fica se achando. E aí eles descobrem que o Pedro tem um irmão gêmeo, porque alguém viu ele transitando no prédio, no hotel onde eles estão, e justamente está ali nesse show junto com elas. Ela fica super encafufada. Será que o Gabriel é irmão do Pedro? Porque ela descobre que o Pedro tem irmão gêmeo chamado Gabriel. E é justamente o cara que ela está saindo. Ela fica super preocupada com isso. As coincidências não podiam ser tantas. Eu achei muito legal. Eu não sei se foi o editor que fez um trabalho primordial de juntar a história nesse enredo, mas você fica super preocupado junto com ela. Será que é o Gabriel que ela tá ficando? É o mesmo Gabriel, irmão gêmeo do Pedro? E o jeito que a história se desenrola aqui, eu vou falar um negócio pra você. Se não fosse ela escrever do jeitinho dela, eu tinha imaginado que isso fosse forjado. Ou, de repente, se não for tão forjado assim, é um pouco. Igual a história aqui do David Goggins, que eu tô apontando aqui na biblioteca. Esse cara aqui, a história dele é muito legal, e quando você lê, você percebe que a história do cara é meio mágica, e ele vai falar, olha, o editor fez mágica da minha história. Porque o editor consegue, ele tem experiência para juntar ali a história e fazer de forma que você sinta prazer em ler e se sinta emocionado. Eu fiquei preocupado com ele, ao mesmo tempo aflito. E igual as pessoas no blog dela, ele conseguiu passar essa sensação. Bom, e aí, junto desse momento, conta um pouco, a Isabela senta para conversar um pouco com o Pedro sobre esse tipo de assunto, mas ela não fala do Gabriel, mas Pedro conta um pouco da história dela, que o pai dele, o Tadeu, ele tinha um problema com a mãe, a Suzana, e era meio violento ali com eles, e eles acabam rompendo esse relacionamento por causa dessa violência. Então o seu irmão Gabriel vai morar com o pai, e ele, Pedro, acaba morando com a mãe Suzana. Ele tem esse problema de relacionamento justamente por causa disso. Porque a mãe sente falta do Gabriel e ele se sente responsável por suprir isso na mãe. Inclusive, eu vou deixar uma frase no short para vocês falando sobre isso, sobre essa questão de você esperar a expectativa de sentimento e suprir isso na outra pessoa que ela está precisando. Não funciona e não dá certo e não dá certo. O Pedro fica frustrado e a Suzana fica frustrada. E acaba que a separação sempre causa problema, né? Mas ela começa a entender um pouco mais sobre os sentimentos do Pedro. Ele estava contando essa história para explicar que sim, ele tem um irmão gêmeo. E sim, ele está lá. E não, o Pedro não quer encontrar com eles, não tem amizade, porque ele acha que o Pedro abandonou a mãe. Simples assim, eles ficam brigados. No capítulo 4, ela cria esse blog dela, que ela teve essa ideia durante esse show. O blog é um sucesso e ela fala que o blog só serve para ela desabafar dos problemas dela. Ela quer ter alguém para quem conversar e ela, como ela quer ser escritora, ela simplesmente escreve no blog. Pronto, deu muito certo. O interessante aqui é o dilema que a Isabela está sobre contar para o Pedro, ficar com o Gabriel, não conversar, falar, porque ela, de fato, ela não sabe se ele é irmão do Gabriel ou não, ou se o Gabriel é irmão do Pedro ou não. E ela simplesmente não vai contar por uma coisa que ela não sabe, e ela ainda tem o Pedro como amigo, somente o Pedro ainda está ficando com a Nath. Então, simplesmente não tem muito o que falar, mas ela fica evitando. No final da noite, ela tem um showzinho, um barzinho ali, um show ao vivo ali, show público normal, barzinho normal. E ela vai, a Nath vai, todo mundo, né? A Nath, a Amanda, o Pedro e tal. Ela chega lá e o Gabriel chama ela pra sair. Ela dá bolo no Gabriel justamente porque ela não quer encontrar com ele, porque ela vai estar com o Pedro. Ela não quer resolver esse problema, ela quer empurrar com a barriga. Ela não vou pular. E ela chega lá, o Pedro tá tocando junto da banda. O Pedro tinha uma banda e essa banda dele não deu muito certo, então ele tá estudando na faculdade pra fazer outra coisa. Mas quando ela chega lá, ele tá com a camisa meio aberta, tudo galanzão. E ela vê ele tocando e cantando a música favorita dela do Kid Abelha. Então ela se derrete todinha pro cara e ela fica com ciúme das moças ao redor, justamente porque elas estão flertando com um amigo dela. Amigo, só amigo. Mas ela sente ciúme dele, sempre sentiu, a gente lembra isso do livro 1. No capítulo 5, vai ter o último show lá na praia do Sauípe, e eles se preparam todos para ir para esse show. E simplesmente o Pedro resolve ir com a Nathalie. E a Isabela fica pau, fica com raiva dele por causa disso. E ela acaba não combinando com o Gabriel. O Gabriel chama ela pra ir, ela não dá gelo no Gabriel, não quer sair com o Gabriel, com medo justamente de ser irmão do Pedro. Não, olha só, engraçado, né? Fica evitando o problema. Parece dorama coreano. Pode resolver só conversando, mas não quer resolver. Prefere evitar.
Então ela tá lá com a Amanda, o Pedro tá com a Nath em outro lugar, e aí só ela manda curtir no som. De repente o cara vem por trás, tampa os olhos, clássico, né? Quando ela vira pra saber quem é, Gabriel, tasca-lhe um beijo. Menino, pensa no B.O. Olha a fofoca. Na hora que, na hora que o Gabriel tá beijando a Isabela, a Isadora, a Isabela, o Gabriel tá beijando ela, o Pedro aparece, o Pedro vê e ela fica desesperada. O que eu vou fazer? Ele tá beijando o cara, engraçado que mostra as reflexões na mente dela, né? Isabela beijando o Gabriel e o Pedro olha, ela fica desesperada e sai correndo. É essa engraçada a resposta dela, ela simplesmente foge. No capítulo 5, corta o assunto, não aconteceu mais nada, tá todo mundo na faculdade, todo mundo brigado entre si. O Pedro tá namorando com a Gabriela, o Pedro tá namorando com a Natiele, e a Isabela tá namorando com o Pedro, a Isabela tá namorando com o Gabriel, irmão do Pedro. Eles ficam brigados, simplesmente não se falam mais, e ela fica com saudade do amigo, ela fica chateada porque ela gosta muito do Pedro, ela quer conversar com o Pedro, mas ela tá namorando com o Gabriel, e ela descobriu sim, de fato, que é irmão. Olha que zica, que mundo pequeno. Olha, falando pra você, se não fosse um livro biográfico, eu falava que era um dorama. É igualzinho, tinha tudo pra ser novela brasileira. Enfim, ela quer desenvolver a carreira dela como escritora, começa a mandar mensagem de emprego para várias editoras, todos recusam ela, até com a editora pequenininha lá, aceita ela, só que ela fica lá de capacho. O cara manda ela lavar, passar, cozinhar, distribuir, fazer tudo, sem carteira assinada. Ela nem CLT não é, abaixo disso. E um salário mínimo, mas o que ela quer? Ficar próximo de um editor. E aí ela fica falando no livro como ela tá com saudade, ela fica tentando falar com amigos, fica tentando olhar pro Pedro, mas nada disso acontece. Mas o que acontece? O Gabriel, que morava longe, vem morar em Juiz de Fora, onde ela mora, em Minas Gerais, justamente para ficar perto dela. Então o Gabriel está estudando na faculdade ao lado, perto dela, e passa a frequentar lá. Aí que o negócio fica bom mesmo. Aí o tempo começa a ferver. No capítulo 7 ela fala que o blog dela já tem 5.000 visualizações diárias, ela cresceu bastante, e ela faz uma grande amiga Magda ali no trabalho, porque o chefe dela é o sacana, mas assim, é uma pessoa, parece de bons modos, mas de má educação. Mas ela fica muito amiga dessa menina. Então, Pedro liga pra ela e eles resolvem fazer uma viagem. Como assim? Você tá com raiva de mim, agora você me liga? É, assim, desse jeito. Vamos fazer uma viagem, bora. Fácil. Ela acha que vai fazer as pazes com Pedro, então vão os quatro de novo. Pedro com Nath e Isabela com o Gabriel. Vamos os quatro. Então os quatro se divertem, comemoram muito, uma noite em uma fogueira, onde o Pedro tá tocando. O Pedro tá jogando todo o seu charme pra ela e o Gabriel nem se toca. E o Gabriel então resolve fazer as pazes com o Pedro. Apesar do Pedro ser bem babacão, eles resolvem ser amigos, ser irmãos e entender que essa história dos pais ficou para trás e eles querem trocar a vida. Beleza, vamos ficar todo mundo junto. Quando acaba aquele momento, Gabriel vai pro quarto. Tem uma cena muito engraçada que ela tá depois do banho e o Pedro vai conversar com ela, ela tá de toalha. E quem aparece? Aparece Gabriel de toalha. Gabriel manda o cara embora, a toalha dele cai e você já sabe o que aconteceu. E Pedro morreu de ciúme. Simplesmente, depois desse momento da fogueira, cada um vai pro seu quarto e Pedro pede para falar com Isabela. Quando ela vai falar com ela fica meio receosa, mas ela conversa com ele. E aí ele abre o jogo, ele declara tudo, tudo. Eu te amo, quero ficar com você para sempre, você é a mulher da minha vida. E ela fica sem saber o que fazer, ela fica sem reação até que eles se beijam. O problema não é isso, até aí é uma história linda, né? No blog aqui todo mundo fica chipando eles, é isso que a gente quer, é isso que a gente queria ver. Quando ela abre o olho daquele beijo maravilhoso que ela descreve com todos os detalhes, quem que tá olhando? A Nathalie. Eita, bibino, pepino, 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 pepino. Simplesmente morre o assunto aqui, você fica sabendo, e aí agora que barraco? Deu outra briga? Não deu? A gente não sabe o que aconteceu. Depois vai contar, claro. Mas ela simplesmente, no dia seguinte, falou que estava passando mal, queria ir embora e foi embora. E acabou o assunto dessa viagem. O que acontece é simplesmente que no capítulo 8, a Isabela ela apresenta o projeto pro livro do chefe dela, do livro dela que ela quer escrever. Ele lê ali, e folheia, e rabisca, e pula, e olha pra cara dela assim, ela achando que ele tá adorando. É um lixo, rasga e joga fora. Quem nunca, né? Quem nunca apresentou um projeto? Quando eu fui entregar meu projeto final do mestrado, nossa, 2 anos sofri, pensa no sofrimento, menino. Vai entregar aquele projeto, meu orientador só olha meu projeto e fala assim, é um lixo. Eu falei, não acredito não, menino. Tanto que eu ralei, como é que é um lixo? Tem nada que presta daí, que lixo pra mim? Nem reciclado é, o que não dá nem pra ser reciclado. Não, faz tudo de novo. Eu falei, o quê? Tudo de novo, tem um o que fazer. Deixei na gaveta ali 2 meses. Quando ele me pediu que tava faltando uma semana pra entregar o prazo, eu entreguei do jeitinho que tava. Ele olhou assim e falou, agora ficou perfeito, agora você fez um trabalho... Ele nem tinha lido. É igual a história do Mário Sérgio Cortella. Nem leu os documentos de mestrado. Enfim, foi aprovado e cá estou. Nem estou usando, mas vamos embora. Vamos voltar para o livro da minha história, não, mas foi minha história com ela. Ela escreveu um livro maravilhoso, tanto é que nós estamos lendo agora, e o editor não achou que era a oportunidade. Mas na verdade, se o editor soubesse que o blog dela estava atingindo 50.000 visualizações por dia, ele tinha publicado o livro dela, mesmo que fosse um lixo no ponto de vista dele. Porque o que importa é o que o povo quer ver.
Se o povo quer comprar, não importa se você acha que é lixo ou não. Tem pessoas que acham que o Big Brother é lixo, mas a Globo fatura milhões com isso. E é assim que funciona. Se o povo quer ver, é o que é vendido. O produto é o cliente. Não tem jeito. O produto é o cliente, sim. Se o cliente está pagando por aquilo, não interessa. O cliente que quer comprar. Tem gente que compra bosta. Faz terco, gente, para adubar a planta. Bom, enfim, ela tá comentando no blog dela, recebe um e-mail. Ela já está cansada desses e-mails fraudulentos. Ela diz que todo mundo quer falar para ela que ela tem que pagar 10 mil para publicar o livro, mas ela recebe o e-mail da editora de verdade, ela conversa com esse editor, eles marcam um encontro para fechar o contrato para fazer o livro dela. Ela fica assim, nas alturas, conversa com o pai, com a mãe, fica todo mundo feliz, ela vai lá e fecha o contrato. De fato, cá estamos com os livros dela por causa desse contrato. Deu super certo. E ela fala que tudo graças a um blog que ela quis contar os problemas da vida dela. E você achando que seus problemas não dá dinheiro, hein? E ela simplesmente, os problemas da Isabela renderam dinheiro para ela, e muito dinheiro, né? Assim, muito não, porque de fato o livro não dá muito dinheiro, mas de fato melhor do que teria antes e ela conseguiu a carreira que ela queria, né? Bom, no capítulo 10, a Marina, aquela que está namorando com o Gustavo, ex-namorada dela e ex-amiga dela, ameaça ela de justamente divulgar informações pessoais no blog e ela acaba se revelando ali, dizendo que, perdão, esse é o capítulo 9, a Marina faz essa ameaça para ela e ela acaba se revelando logo antes que a Marina faça isso no blog, bota a foto dela, diz quem ela é, o povo fica feliz por ela, mas o povo fica assim, é engraçado que você lê os comentários aqui do blog, né? O pessoal fica assim, olha, tá acontecendo alguma coisa com você, você não é assim, você tá triste, você tá tendo problema, o pessoal fica preocupado. Para espairecer a cabeça desses problemas que tá entre o Pedro e o Gabriel, ela vai pro parque descansar. E no parque é impressionante, é só você querer ficar sozinho que aparece alguém. Quem que aparece lá? O Thiago. Tu lembra do Thiago no livro 1? Aquele cara que ela fica apaixonada por ele, ela sai com ele, que ela tava ela e o Igor era cafajeste, a bicha era a romântica, ela sai com ela a segunda vez, eles ficam e na terceira ela tava impressionada. O Thiago conta pra ela que naquele encontro que ele furou, ele foi pra pedir ela em namoro. E ele conversou com o amigo Pedro, e o amigo Pedro disse que não era pra ele ir porque ele amava ela. O Pedro se declarou pro Thiago a respeito dela, então o Thiago desistiu dela. O Thiago simplesmente caiu fora. Amigo, é isso mesmo. Quantas vezes eu fiz isso na escola e eu acho isso interessante. Se um amigo tá afim, vai lá. Primeiro você, depois eu. E eu não me importei. Tanto é que estou feliz até hoje. E acredito que meus amigos também. A amizade é assim. A gente cuida um do outro e todos nós cuidamos de nós. A Marina, no capítulo 10, olha o que ela vai fazer, que sacanagem. Ela contrata um hacker, entra no blog dela e faz uma postagem venenosa. Quando ela chega na universidade, ela vê todo mundo ali embasbacado, todo mundo criticando, brigando com ela, brigando com o blog, porque tem uma postagem no blog e eles colocaram lá para todo mundo ver numa parede lá de aviso, tudo sobre o blog dela. E ela fica assim, por que isso aconteceu? Aqui, na página... Não colocou aqui o número da página, né? Aí me pega. Na página 236, ela coloca que a página está fora do ar. Legal, né? Por quê? Porque foi feita uma página fraudulenta sobre esse assunto. Inclusive, esse aqui é o marca-texto que eu ganhei de presentezinho, nós leitores, do pessoal da Trend Store. Olha que marca-texto bacana para ler livro. Ainda tem meu gatinho aqui, ó. Obrigado, viu, pessoal da Trend Store? Muito bacana os marca-textos, gostei demais. Estou usando, viu? Então, ela simplesmente fica impressionada com o que está acontecendo ali, todo mundo criticando ela, brigando com o que está acontecendo com ela. Ela não fala pra gente o que foi publicado. O que foi publicado simplesmente está uma página em branco, porque ela tirou a página do ar, ela entrou lá e preocupada com isso, ela foi se esconder no banheiro. Lembra que eu comecei o livro falando que ela estava no banheiro chorando, a gente preocupada? Então, era sobre esse assunto. Jogaram ali, bosta no ventilador e ela ficou super preocupada. E quem que vai acudir ela no banheiro? A prima Nathalie. Eita, a prima que puxou os cabelos, a prima que brigou. A prima chega lá e fala pra ela, olha, quando eu tava ficando com o Pedro me falou que era apaixonado por outra pessoa, que amava outra pessoa, que não ia ficar comigo. E eu entendi. Falei pra ele, então vamos ficar juntos só por enquanto não dá certo. E eu descobri que essa pessoa que ele amava era você. Então eu abro mão do Pedro, pode ficar com ele pra você. Eu quero ser sua prima, não quero mais amizade com o marido. Olha, a prima deu uma reviravolta 360 graus ali. Gostei bastante. Ela sai dali, promove que tudo isso é mentira, resolve os pepinos com ela, mas ela tem que resolver a situação com o Pedro e com o Gabriel, então ela vai na casa do Gabriel. Quando ela chega na casa do Gabriel, menino, que barraco. O Gabriel tá todo machucado, todo esfolado. Ele entrou em luta corporal com o Pedro e os dois brigaram pra caramba por causa dela. Ele coloca a culpa na Isabela, mas achei muito legal as palavras dela, que bem madura, bem consciente. Você brigou porque quis, o problema é seu. Eu falei pra você, precisa brigar? Não falei. Mas ela pede desculpa porque, de fato, ela fez os irmãos brigarem entre si por causa do relacionamento e ela coloca um ponto final no Gabriel. O Gabriel não dá o perdão pra ela fala assim, não preciso do seu perdão pra viver. Achei legal essa parte aqui, bem madura dela, mas ela, assim, ela ainda queria o perdão, mas de qualquer forma, ela prefere simplesmente seguir a vida dela.
Ela sai de lá entristecida, mas no mesmo momento que ela tá triste por conta da história do Gabriel, ela tá feliz porque agora pode se resolver com o Pedro, e ela recebe uma proposta do maior jornal da cidade para fazer uma entrevista para contar a história de como ela virou escritora. Engraçado, né? No momento que as coisas estão ruins, também estão boas, e ela fica muito feliz. No último capítulo do livro, ela marca um encontro com o Pedro para poder conversar com ele, e quando ela encontra com o Pedro, Pedro quase não tá machucado, só detalhes. Ela fala assim, já sei quem ganhou a briga de galo. Achei muito legal essa parte. Pedro, de fato, ganhou a briga não só no braço, como no amor. E aí ela fala no blog dela que a vida dela tá muito mais colorida, porque se ela é garota preto e branco, Pedro trouxe a cor pro relacionamento dela, pra vida dela. Eu achei isso muito bonito, bem romântico. Então, ela fala assim, olha, Pedro, eu quero viver minha vida de escritora, eu não quero me relacionar com você, nós vamos ser só amigos. Pedro, tá bom, vamos ser só amigos. Você puxa ela e dá um beijo. Vamos ser só amigos, chega aqui. Vapo. Esse é um cara macho. Acaba o segundo livro nessa parte bem emocionante, bem amorosa. Achei muito legal, muito gostoso. Esse livro é mais gostoso do que o primeiro. É um livro bem rapidinho, conta a história só da praia ali, essa parte do blog dela, mas eu conto a história de sucesso de uma pessoa que queria os seus sonhos ser realizados e ela fez por onde fez acontecer. Foi, por mais que ela fizesse direito, ela estagiava sim, ela trabalhava nessa outra empresa da editora porque ela queria que o sonho dela se realizasse. Então, já tenho no canal o livro 1, o livro 2 e agora nós vamos pro livro 3. Te espero lá, hein? Livro bem legal. Vamos lá, vamos ler junto.